Que bom que você chegou e podemos juntos adorar a Deus nesse lugar. Você que está aqui, que nos visita, seja muito bem-vindo. Nós vamos ter agora um tempo de adoração, um tempo de entrega ao Senhor. Que você o adore com todo o seu coração. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu estou cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto mais. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Pai, eu confesso, eu estou cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não quero voltar. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio.
aos teus pés estou, pra render tudo que sou pra ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés e aos pés do meu amado. Basta um olhar, basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, meu vaso aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Agora eu tenho alguns avisos. O primeiro é que toda quarta-feira estamos juntos aprendendo mais da palavra de Deus. Se você se interessa em participar, manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você. O segundo aviso é sobre a reforma do nosso espaço. Nós continuamos precisando da sua oferta, da sua ajuda, do seu envolvimento. Se você quer ofertar para a reforma do espaço, você pode fazer com os dados que aparecem aqui na tela. O terceiro aviso é sobre dízimos e ofertas. É para você que é da igreja da cidade,
que você continue ofertando, dizimando e sendo fiel a Deus, como sempre eu tenho dito aqui. E se você não é da igreja da cidade, mas também deseja ofertar, você também pode fazer conforme Deus colocar no seu coração. Nós vamos ter agora uma palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus fale profundamente ao teu coração. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do medo? Hoje nós vamos conversar sobre os efeitos negativos do medo na nossa caminhada cristã. O medo é algo que nós enfrentamos e vivenciamos todos os dias, mesmo quando não percebemos. Mais do que nunca estamos vivendo cheios de medos, cheios dos seus impactos. Inclusive, o medo nos impede de fazer o que Deus quer. A Bíblia está cheia de pessoas que conseguiram superar os seus medos e de outras que foram vencidas por eles. Jonas é uma dessas pessoas que foi vencido pelo seu medo e fugiu de Deus. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Jonas, no capítulo 1, e vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus manda Jonas ir para Nínive com uma mensagem de arrependimento. Mas Jonas, achando que pudesse enganar Deus, fugiu para uma direção oposta. 2 medos fizeram Jonas fugir de Deus. O primeiro medo é que a Nínive não ficava em Israel. Eles eram assírios e a história conta que os assírios eram extremamente cruéis na guerra. Eles costumavam colocar um anzol, um gancho no nariz dos seus prisioneiros. Eles também cortavam as orelhas, a língua, o nariz deles por puro prazer, por pura diversão. E Jonas, sabendo disso, temeu pela sua vida. O segundo medo é visto lá no finalzinho da história. Jonas achava que os assírios não mereciam ser salvos e ele temia que Deus os perdoasse. Mas antes que você comece a odiar Jonas e a julgá-lo, eu quero colocar você e também me colocar no lugar de Jonas. Imagine você acordando amanhã e se preparando para tomar café quando Deus fala com você. Quando Deus diz: eu quero que você vá pregar para os terroristas do Talibã. Isso mesmo. Eu quero que você vá, entre na fortaleza deles e diga: vocês precisam de Jesus. Vocês precisam se arrepender para que a ira de Deus não caia sobre vocês. Eu não sei você, mas eu teria os mesmos medos que Jonas teve. Possivelmente eu também agiria da mesma forma, procurando, tentando descobrir um jeito de não fazer aquilo que Deus estava me mandando. Possivelmente eu também fugiria. Todos nós fugimos. De certa forma ou em algum momento, todos nós fugimos de Deus. Talvez a gente não fuja para Tarsis, mas de alguma forma todos nós fugimos de Deus. Alguns fogem quando a vontade deles é diferente da de Deus. Então fogem para viver livres às suas próprias vontades. Outros fogem de Deus para não perdoar alguém ou para não estender a mão a determinadas pessoas. Algumas pessoas fogem de Deus para não falar de Jesus ou para não abandonar aquilo que desagrada a Deus. Talvez Deus tenha te chamado ou está te chamando para você crescer na fé, para você caminhar mais perto dele. Mas você está com medo. Então foge. Foge porque tem medo de fracassar, tem medo de não conseguir. Talvez você não se envolva mais no reino de Deus porque você tem medo de como vai ser, de julgamentos ou de você falhar. Talvez você não confie porque você tem medo de se ferir de novo.
E então nós vamos fazendo de cada medo uma desculpa para não obedecer a Deus, para não fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente caminha cedendo o medo para o medo, a gente não cresce. Quando você cede ao medo, você não vai experimentar o crescimento. O medo é um recurso emocional que nos ajuda a enfrentar o perigo. O medo equilibrado, ele é proteção, ele é um alerta para que você lide, para que você avalie melhor os riscos, para que você tenha cuidado naquilo que você está envolvido, naquilo que você está enfrentando. Mas quando o medo é exagerado, ele domina, ele aprisiona, ele paralisa. Ele se torna uma barreira contra o nosso crescimento, impedindo o nosso crescimento. Ele nos coloca, ele nos mantém dentro de uma zona de conforto. E o chamado de Deus nunca foi para dentro de uma zona de conforto, sempre foi para fora da nossa zona de conforto, da nossa segurança, onde a vida com Deus acontece, onde o nosso crescimento é possível. Deus mandou Jonas ir para Nínive e com medo Jonas fugiu no navio para Tarsis. Nesse navio Jonas dorme, talvez achando que tivesse fugido de Deus, que a sua fuga tivesse dado certo. Ele dorme ali dentro daquele navio e Deus manda uma grande tempestade balançar aquele navio, balançar aquelas estruturas. Desesperados, os marinheiros descobrem que o responsável por aquela tempestade é Jonas. E quando Jonas percebe que não tem saída, que Deus já descobriu onde ele estava, então ele diz para aqueles marinheiros: me joguem no mar, porque esse mar só vai se acalmar, essa tempestade só vai cessar quando vocês me jogarem no mar. E então eles jogam Jonas no mar e Deus providencia um peixe para que engula Jonas. E Jonas fica dentro desse peixe por 3 dias e 3 noites. E dentro desse peixe, cheio de medo, ele clama a Deus, ele pede socorro. Desesperado, ele clama ao Deus que tudo pode. Desesperado, ele lembra que Deus é Deus misericordioso. Quando ele se percebe dentro da morte, no ventre da morte, ele grita por socorro. E ele é atendido por Deus. No capítulo 2, ele termina essa oração adorando a Deus. Adorando porque Deus é um Deus misericordioso. O mais incrível é que nesse lugar, dentro desse peixe, Jonas continuava acompanhado por Deus. Deus não o deixou só. Deus estava ali com ele, naquele lugar. Mesmo Jonas sendo culpado de estar ali. Mesmo Jonas fugindo, desobedecendo a Deus. Mesmo ele detestando a mensagem de arrependimento. Mesmo assim, Deus estava ali com ele. Deus estava acompanhando ele, esperando pelo arrependimento dele. Mesmo quando você foge com medo, Deus sabe exatamente onde você está. Ele sabe exatamente onde você se encontra. Davi escreve o Salmo 139 e no versículo 7 e 8 ele diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito, Senhor? Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Davi e Jonas descobriram que não tinha como fugir de Deus. Não existia lugar que pudesse escondê-los de Deus. Eles descobriram que não podia se esconder, não podia fugir daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode. Mesmo que você não entenda onde você está agora, mesmo que a vida tenha perdido o sentido para você, mesmo que tudo pareça escuro e você não esteja entendendo o que está acontecendo, deixa eu te falar uma coisa: Deus sabe onde você está. Deus sabe exatamente o lugar onde você se encontra. Ele ainda está aí com você. Deus
não deixou de te amar. Ele continua te amando, ele ainda te quer, ele ainda te ama. Nada mudou. Ele ainda continua te chamando. Ele ainda está chamando você para aquilo que ele planejou, para aquilo que ele projetou para a sua vida. Quando o peixe vomita Jonas e os pés dele tocam na areia, a primeira coisa que Deus faz não é pedir explicações para ele, pedir explicação porque ele estava indo para Tarsis em vez de ir para Nínive. Não é isso que Deus faz. Em vez disso, Deus entrega de novo um chamado para ele. Deus de novo faz o mesmo chamado para Jonas, dizendo: vá para Nínive, pregue arrependimento naquela cidade. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. É o mesmo chamado. Parece que Deus está chamando Jonas pela primeira vez. Ele não chega pedindo uma explicação para Jonas, dizendo: por que você fugiu de mim? Por que você me desobedeceu? Não, ele entrega de novo o chamado. Deus fez o mesmo chamado de antes para ele. O mesmo chamado que ele fez na casa de Jonas, ele faz agora, nessa areia, nessa praia. Embora Jonas tenha fugido, Deus não mudou. Embora Jonas tenha sido infiel, Deus ainda o chama para continuar de onde ele parou. Jonas, mesmo fugindo, mesmo desobedecendo, nos ensina que Deus é o Deus de novos começos. Jonas experimenta o perdão de Deus e recebe uma outra oportunidade para obedecer a Deus. Ele recebe uma nova chance de fazer diferente. Deus não desistiu de Jonas e também não desiste de nós, o seu Jonas de hoje. Deus não desistiu desse Jonas lá atrás e não desiste do seu Jonas hoje. Eu e você. Deus não desiste de nós, mesmo quando nós fugimos, mesmo quando nós desobedecemos, mesmo quando nós pecamos. Ele nos ama, mesmo sendo filhos falhos, medrosos. Ele continua querendo a gente. Deus não desistiu de você. Escuta isso, por favor. Deus não desistiu de você. O Deus que te chamou lá atrás, há muito tempo, te chama hoje. Te chama para você continuar de onde você parou. Talvez Deus tenha te chamado para caminhar mais perto dele, para caminhar cheio do Espírito Santo dele. Talvez Deus tenha te chamado para conhecer mais a sua palavra, para orar mais, para ter uma vida mais fervorosa com ele. Talvez Deus tenha te chamado para se envolver mais com o seu reino, com a sua igreja. Talvez Deus tenha te chamado para perdoar alguém. Talvez Deus tenha te chamado para mudar de vida, para se arrepender, para ter mais fome, mais sede dele. E você fugiu com medo de não conseguir, com medo de não ser possível. Mas Deus hoje, nesse exato momento, você escutando aí, Deus fala com você que você pode começar agora a continuar de onde você parou. Você pode responder a Deus, porque Ele está te dando, como deu a Jonas, Ele está te dando uma nova chance de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Ele está te dando recursos para isso agora. Porque Deus sabe que quando você anda com medo, você anda fugindo com medo, você não se sente realizado. Jonas vai para Nínive e prega a mensagem de Deus. Ele entrega mesmo com má vontade, mesmo com raiva, mesmo revoltado, ele entrega a mensagem de Deus naquela cidade. Ele percebeu que não tinha como fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado, deixa eu entregar logo essa mensagem, eu me vejo livre de Deus. E eu me vejo livre dessa obrigação. E ele foi nessa motivação, entregou
a mensagem com raiva àquele povo. Mas algo incrível aconteceu. Algo tremendo aconteceu. Porque o arrependimento chegou ao coração daquele povo. Até o rei se arrependeu. Até o rei proclamou ali um jejum nacional, incluindo até os animais. E o povo todo se arrependeu diante de Deus. E a cidade foi invadida com um grande avivamento. Todo o povo estava arrependido diante de Deus, vestido de pano de saco, simbolizando arrependimento, simbolizando um pedido de socorro a Deus. Do mais novo ao mais velho, do menor ao maior, todos estavam arrependidos, clamando pela misericórdia de Deus. E o coração de Deus não aguentou e Deus perdoou esse povo. Mas Jonas, em vez dele se alegrar, em vez dele festejar, em vez dele olhar o resultado do feito de Deus naquela cidade, ele se aborreceu. Ele se aborreceu ainda mais com o que Deus fez. E ele saiu dizendo: eu sabia, Deus, eu sabia que você ia fazer isso, eu sabia que você ia perdoá-los, eu sabia que você ia você ia abrir o coração para eles quando eles se inclinassem a você. Jonas não se alegrou quando viu a cidade inteira, 120.000 pessoas rendidas a Deus. Não foi suficiente para Jonas se sentir realizado, para Jonas se sentir feliz, porque o medo o impedia disso. Jonas sai para fora da cidade, se senta fora da cidade e começa a murmurar, e começa com raiva a ter uma atitude que não agradava a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, fez crescer uma árvore frondosa para que desse sombra para Jonas, para que aliviasse o desconforto dele ali naquele calor. E Jonas até ficou feliz, até ficou alegre com aquela planta, com aquela árvore. Mas Deus também mandou uma lagarta que mastigou aquela planta e ela secou da noite para o dia. E de novo Jonas ficou com raiva por causa da planta. E de novo Jonas ficou praguejando, murmurando por causa da planta. E Deus tem uma conversa dura com Jonas. E Deus diz para ele: será que você tem motivo para isso, Jonas? Você não tem motivo nenhum de ter um sentimento por essa planta, por essa árvore que nem é sua, nem foi você que regou, nem foi você que plantou. Do mesmo jeito que você não tem motivos para estar zangado pelo que eu fiz com esse povo. Às vezes nós somos assim como Jonas. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, da misericórdia de Deus sobre nós. Porque Deus fez com Jonas tudo o que ele ia fazer com essa cidade. Deus cobriu Jonas de misericórdia, de socorro. Deus ouviu Jonas quando ele precisou. Deus perdoou Jonas quando ele fugiu, quando ele desobedeceu. Mas quando ele vê Deus fazendo a mesma coisa com alguém, com esse povo, com essa cidade, ele reage mal. No capítulo 4, a gente vê isso. Jonas lá fora da cidade, parecendo que não aprendeu nada. É triste ver que Jonas passou tanta coisa e não aprendeu, não cresceu. É como se a gente visse ele no mesmo ponto onde Deus o chamou lá na sua casa. A trajetória, as experiências que ele viveu aqui com Deus não ensinou, parece, para ele nada, absolutamente nada. É triste quando a gente vê Jonas tomando uma atitude dessa, diante do que Deus fez. Fugir com medo impede que você cresça, impede que você se sinta realizado, realizada, impede que você se alegre com aquilo que você conquista, com o que Deus conquista, mesmo você conquistando o mundo todo. O medo mantém você num lugar difícil de escapar.
Porque com medo, para você é muito mais fácil ficar com raiva, reclamar do mesmo jeito que Jonas fez. É uma grande pena ver Jonas fora da cidade sem participar da alegria de Deus. É muito triste ver no final Jonas do lado de fora da alegria de Deus, do lado de fora, sem se realizar com aquilo que Deus realizou, sem se alegrar com os feitos de Deus naquela cidade. É triste ver Jonas no finalzinho dominado pelo medo, dominado pela amargura, dominado pela raiva. Mas você pode superar o seu medo. Você pode sair da sua zona de conforto e você pode confiar em Deus. Você pode vencer esse medo que você está enfrentando quando você decidir confiar em Deus. Quando você permitir que o amor de Deus, que é revelado todos os dias, inunde o seu coração. Deus revelou o amor dele por Jonas o tempo todo, na jornada toda, na trajetória toda, e Jonas não percebeu o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Jonas continuou com medo porque ele não acolheu o amor de Deus. Ele não se permitiu o amor de Deus, nem por ele, nem por essa cidade. Então, se você quer vencer os teus medos, se encha do amor de Deus. Se permita ser amado por Deus, a ser o alvo da misericórdia de Deus. E se permita também ser um instrumento para que a misericórdia de Deus chegue em outras vidas, alcance outras pessoas. Onde você está agora, não importa. Deus sabe exatamente que lugar é esse. E o chamado de Deus para mim e para você não perdeu a validade, não acabou, não mudou, não deixou de existir, não expirou. Deus continua com o mesmo chamado. Mesmo que você tenha fugido, mesmo que você tenha perdido tempo, perdido a sua vida em algumas coisas que não deveria, e eu também, Deus continua de onde a gente parou, nos chamando, continua, vem, eu te dou uma nova oportunidade. Eu te dou uma nova chance de você continuar de onde parou, respondendo ao que eu te chamei. Confie em Deus, mesmo com os teus medos, porque existe um plano de Deus além desse medo que você está enfrentando. Então você vai se sentir realizado quando Deus realizar através de você aquilo que Ele deseja. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por saber que o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Deus, por saber que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe exatamente onde a gente está. E o Senhor deseja que a gente cresça em Ti. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina com a história de Jonas, Deus, que o Senhor é um Deus de novos começos, que o Senhor nos dá uma chance, Deus, de começar de onde a gente parou, de continuar, Deus, te respondendo de onde a gente fugiu. E nesse momento que nós te pedimos, Deus, enche o nosso coração com teu amor, de uma forma que todo medo seja lançado fora. Deus, em nome de Jesus, Pai, tira todo o medo, Deus, e nos enche com teu amor para que a gente possa corresponder, para que a gente possa responder ao teu chamado. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, em nome de Jesus, nos enche da tua coragem, para que a gente possa, Deus, ser um povo nessa terra que se sente realizado pelos teus feitos, que se sente realizado, Deus, pela alegria do teu coração. Nós te pedimos isso, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a sair da nossa zona de conforto. Nos ajuda, Deus, a dar mais um passo confiando no Senhor. Nos ajuda, Deus, a enxergar que não há crescimento quando a gente cede ao medo. Que não há possibilidade de caminhar contigo, Deus, aprisionado pelo medo.
É isso que nós te pedimos, Deus, para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça alguém cheia de coragem. Que Ele possa encher o teu coração e lançar fora todo medo. Que Ele possa encher você de um espírito de coragem. Que Ele possa encher você de amor e que você possa enfrentar os seus medos e começar de onde você parou a responder, Deus. Se essa mensagem falou com você e abençoou a tua vida, compartilha ela com outras pessoas. Que Deus te abençoe e continue cuidando de você. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu